muito, muito comum é a pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Você já fez essa pergunta? Por que isso está acontecendo comigo? Por que não funciona como eu gostaria? Por que as coisas acontecem desse jeito? Por que foi assim e não assado? Por que isso está acontecendo comigo? Provavelmente todas as pessoas já se perguntaram isso em algum momento da vida. É claro que essas perguntas vêm principalmente no momento em que as coisas estão dando errado. Afinal das contas, alguém que está vivendo dias bons dificilmente vai perguntar: por que está acontecendo isso comigo? Ela apenas agradece. Nós perguntamos o que está acontecendo, ou por que está acontecendo, porque incomoda a gente nos dias maus aquilo que acontece, contrariando as nossas vontades. Eu queria que fosse assim, e está acontecendo de um jeito completamente diferente. Por quê? Você não vai encontrar, em hipótese alguma, a resposta em você. Enquanto essa pergunta for feita olhando para o espelho, você não encontrará a resposta dela. Porque você está olhando para si mesmo. E, sem perceber, tendo aderido àquilo que tomou conta, pelo menos do mundo ocidental, que é o humanismo, você entende que tudo deveria contribuir para a sua vida. Você, afinal das contas, é, como disse Protágoras, a medida de todas as coisas. Essa ideia que foi imputada à mente de cada cidadão ocidental faz com que a pergunta por que está acontecendo isso comigo seja dirigida a si mesmo. Porque, na verdade, está tentando encontrar uma resposta relacionada ao fato de que acha que tudo deveria ser como você pensa ou gosta. Essa pergunta, ela precisa ser direcionada a Deus. Meu Deus, para que está acontecendo isso comigo? Talvez eu encontre alguma resposta para isso no Senhor. Mas uma resposta é certa, para glorificar o nome de Deus. Nós vamos para o texto de João, capítulo 19, a partir do versículo 23 ao 37. João, capítulo 19, versículo 23 a 37. Nos diz assim a palavra do Senhor, e os irmãos acompanham. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a Escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixando num caniço de isopo,
lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Senhor Deus amado, a tua palavra é magnífica em todo o seu conteúdo, em toda a sua forma. É a tua palavra. Não poderia ser diferente. E sendo tão excelente, nos foi dada para que conhecêssemos a ti, para que entendamos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, mas nosso entendimento em nós mesmos é tão reduzido, porque o pecado ofuscou a mente do homem, que nada compreende do Senhor. Por isso nós pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine, para que não, ó Deus, confiando em nossos esforços, mas tão somente na iluminação do teu Espírito, possamos, Senhor, entender a palavra e aplicar à nossa própria vida, e assim sermos edificados, e vidas que não conhecem a Cristo possam ser atraídas ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, pedimos, Senhor, fala conosco. Perdoa-nos, Senhor Deus, desde já, para que possamos, Senhor Deus, estar nos alegrando em ver que a tua palavra mostra, Senhor, a tua graça para nós. Tudo isso em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Pois bem, o Senhor Jesus caminhou até a cruz. Nós vimos como o Senhor Jesus foi interrogado. Pilatos, covardemente, não foi capaz de defender um inocente. O apóstolo João, autor do Evangelho, com o seu nome, ele não nos traz detalhes que os outros evangelhos trazem sobre aquele processo interrogatório. Ele tem um foco específico. E então, no versículo 17, ele já vai para a cruz. E conta como Jesus, então, foi colocado no meio entre dois malfeitores. Ele nem detalha sobre a questão da confissão de um deles, para o qual Jesus disse: hoje mesmo estarás no paraíso. Ele tem um propósito diferente dos outros três evangelhos. Então, a partir do versículo de número 23, o apóstolo João, ele vai nos contar uma série de detalhes que são curiosos quando nós olhamos para o que ele está narrando, descrevendo. Porque é importante saber que os soldados repartiram as vestes do Senhor Jesus. Seria mais importante, talvez, focar apenas na cruz e falar um pouco dela especificamente, porque ele vai comentar que Jesus disse para sua mãe, coisa que nenhum dos outros evangelhos comenta, menciona, narra, e diz ao discípulo amado, que é o apóstolo João, para que acolha a Maria com ele. Por
Porque isso é importante. Deveríamos perguntar qual é a importância de tal narração, de qual tal descrição, qual seria dentro dessa narrativa. Ele conta detalhes, mas ele conta detalhes porque há algo muito importante que precisa ser enfatizado, principalmente quando o Evangelho foi escrito, tendo em vista que ele foi escrito de forma tardia, muito depois dos outros evangelhos, já num contexto em que o protognosticismo está atuando. Pessoas que não acreditavam, como nós vemos nas cartas de João, que não acreditavam que Jesus de fato tinha vindo em carne, que entendiam de uma forma muito espiritualista, mística, que não era possível que Deus, o Filho dele, pudesse tomar uma forma corpórea, física, tendo em vista que nós encontramos na nossa carne, por causa do pecado, nós encontramos toda a inclinação para o mal. Observe então que João vai destacar algo muito importante. Ele vai destacar que tudo aconteceu para se cumprir a Escritura e que o testemunho do evento da morte de Jesus é fiel e verdadeiro. Dois pontos importantes aqui dentro desse texto. Observem, como nós falamos, que ele já começa contando aqueles detalhes sobre os soldados e as roupas de Jesus. Ele conta cada detalhe. Olha, uma eles rasgaram, tá? E a outra eles repartiram entre eles. Ô João, qual a importância disso? Para que eu preciso saber que no dia em que Jesus foi crucificado, alguns soldados pegaram das roupas de Jesus, porque ele foi despido. E aquela roupa que era mais básica, eles rasgaram e repartiram. Mas a outra, vendo que ela era uma peça única, não estragaram a roupa e lançaram sorte. Isso é importante, tá? Eles levaram a roupa de Jesus, a gente não precisa mais saber disso. Eles roubaram o que era de Cristo, mas quem é que vai atrás daquele bem? Afinal das contas, devemos lembrar que próprio Herodes vestiu Jesus e o zombou dele, como quem zomba de alguém que se intitula rei sem ser. Isso não é importante para a gente, para quem duvida de que tudo está se cumprindo conforme a vontade de Deus, ou olhando do futuro para o passado, que realmente aquilo tudo aconteceu, é importante cada detalhe para mostrar que a história é real, que há muitas testemunhas da morte de Jesus, que cada soldado desse é uma testemunha. Se alguém posteriormente chegasse para qualquer um deles e perguntasse, houve um homem que foi realmente morto assim, assim, assim? Sim, eu lembro, a gente até pegou as vestes dele e aconteceu desse jeito, daquele outro. Devemos considerar, inclusive, que dentre estes aqui, a possibilidade de um ou outro ter se convertido, porque muita gente se converteu ao Senhor Jesus e que presenciou a crucificação e depois eventos futuros, até mesmo a ressurreição. Paulo fala de 500 pessoas que viram Jesus ressurreto. Então é importante cada detalhe. Por quê? Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, nos disse Jesus: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. É muito importante cada detalhe para cumprir a palavra do Senhor. É muito importante cada detalhe para servir de testemunho fiel e verdadeiro daquilo que aconteceu na cruz do Calvário, que é o maior evento junto à ressurreição, que aponta para a nossa salvação. Tudo tem que se cumprir, tudo tem que se cumprir. E então vem o primeiro cumprimento. João vai nos apresentar três.
considerando que as duas referências finais estão num bloco só, se referindo a um único momento ali, como nós veremos. Ele mostra 3 momentos distintos em que a Escritura se cumpre. Ele diz, após o versículo 24, no final do versículo 24, que para se cumprir a Escritura é que eles rasgaram as vestes e então também fizeram com a outra o sorteio. Para se cumprir a Escritura, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Salmo 22, versículo 18. Vamos para este salmo. Salmo 22, versículo de número 18. Nos diz assim: repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Para se cumprir a palavra foi que aconteceu aquilo. Para que aquilo que Deus revelou se cumprisse cabalmente, tinha que acontecer. A palavra de Deus não pode falhar de jeito nenhum. E todo o Evangelho de João faz questão de falar isso, de mostrar. A Escritura tem que se cumprir. Por isso Jesus passou por tudo aquilo para o louvor da glória do Senhor. Durante o Evangelho de João, nós vemos que a Escritura é apontada. João 2,22 nos diz: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Ou seja, creram que a palavra de Deus se cumpriu. João 7, 38 e 42 nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: quem crê, 7:38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Como diz a Escritura, cumprimento. 42, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? A Escritura fala. Capítulo 10, versículo 35, ainda nos diz: se ele chamou deuses a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Capítulo 13, versículo 18, nós encontramos: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Capítulo de número 17, versículo 12, nos diz ainda o Senhor: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Capítulo 19, versículo 24, que nós acabamos de ler, e então outros que nós vamos vendo ainda. Para se cumprir a Escritura. Para se cumprir a Escritura, tudo isso estava acontecendo. A gente precisa entender que Deus está realizando a vontade dEle para glorificar o nome dEle, cumprindo a sua palavra, de forma que a gente perceba que não somos o centro do mundo, mas Ele, é Ele. Observem que em Apocalipse, capítulo 6, versículos de 9 a 11, um grupo de personagens faz uma pergunta semelhante à que você já fez algum dia. Mas Deus, até quando isso? Por que está acontecendo isso comigo? Por que é assim? Diz o texto o seguinte, Apocalipse 6, de 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Mais um dos selos é aberto do livro,
com os seus 7 selos, e João tem uma visão onde não são pessoas vivas, mas mortas, mas, obviamente, diante de Deus elas estão vivas, é a alma delas. Então, todas as pessoas que morreram por Cristo estão vivas diante de Deus. E então diz o texto, versículo 10, que clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles dizem para Deus, as almas daqueles que morreram por Cristo: Senhor, mas até quando a igreja vai estar sofrendo? Nós morremos por Cristo. Quando o Senhor vai olhar para os nossos inimigos e vai destruí-los? Quando o Senhor vai fazer justiça? Porque a tua igreja, que ainda está lá, está sofrendo. Eles estão fazendo algo semelhante ao que você já fez. Por que está acontecendo isso comigo? Quando o Senhor vai resolver o nosso problema? Porque o Senhor não julga logo? E o versículo 11, então, traz a resposta. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. É respondido para eles: calma, até que se cumpra toda a vontade de Deus. É isso. Assim como na crucificação se cumpriu a Escritura, também na vida da igreja se cumpre a vontade de Deus. E até que se cumpra a vontade de Deus, vai ser como tem que ser. Porque Deus tem um plano e nós precisamos confiar. Essa exortação está implícita quando uma veste branca é dada para eles, para que eles então descansem, confiem, descansem. Deus não está alheio, como nós lemos hoje no Salmo. Aquele que fez o ouvido, por acaso não ouve? Aquele que fez a boca, por acaso não fala? Será que Deus não está vendo? Será que Ele está ignorando o que está acontecendo? Aquele que fez o olho não ver as coisas? Ele não pode agir? Mas para que se cumpra a vontade dEle, em tudo isto termina acontecendo. E o que Ele quer de nós? Confie. Confie. Isso acontece 3 vezes. E é importante a gente perceber esses 3 vezes, porque servem de testemunho. O testemunho tríplice que a Escritura nos ensina desde lá de trás. Isso é muito importante em João, porque a Escritura nos diz que são necessários 3 testemunhas para confirmar tudo o que tem que ser confirmado. Testemunho sobre um evento, sobre alguma questão. Isso nós encontramos lá, e vamos ter que voltar um pouco na Escritura, em Deuteronômios 17, versículo de número 6, Deuteronômios 17, versículo de número 6, nos diz assim: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Capítulo 19, versículo 15, ainda de Deuteronômios, nos diz: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Essa ordenança do Senhor é trazida para o Novo Testamento. Existem muitas testemunhas, na verdade, muito mais de 3. Mas João faz questão de colocar o tríplice testemunho, e aqui ele aparece para nós também. O primeiro
aparecia no versículo 24 que nós lemos, a Escritura tinha falado sobre a repartição das vestes, o sorteio delas. Primeiro testemunho. O segundo aparece no versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. E então, ele menciona que Jesus bebeu o vinagre, cumprindo o texto do Salmo 69, versículo 21, que nos diz assim: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Cumpriu-se a Escritura outra vez, o testemunho de que aquilo que estava acontecendo era a vontade do Senhor. Ele estava morrendo para cumprir a palavra de Deus. Mas não apenas dois, mas três testemunhos. Versículo 35 nos diz que aquele, um pouco antes para a gente ver o que aconteceu. Versículo 34. Um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Não quebraram as pernas do Senhor Jesus. Duas questões. As pernas não foram quebradas, e parece-nos aqui que Satanás tentou impedir o cumprimento da palavra de Deus. Porque os judeus que pediram a crucificação e que foram um instrumento maligno diversas vezes, pedem no versículo 31 que quebre-se a perna dos crucificados. Parece-nos que estão tentando mais uma vez impedir o cumprimento da vontade do Senhor. As pernas de Jesus quebradas significaria uma falha no cumprimento da Escritura Sagrada. Eles tentam isso, não funciona, porque Deus se antecipa. E então, quando chegam para quebrar as pernas de Jesus, ele já havia morrido. Deus não permite que os seus inimigos vençam, de forma alguma. Eles podem tentar ardilosamente, eles podem ter todas as estratégias do mundo, eles podem ser sagazes, como a serpente foi diante de Eva. Mas Deus se antecipa à maldade dos homens, à maldade de Satanás, e impede que eles atrapalhem os planos de Deus, o cumprimento da sua palavra. Então, o soldado chega lá e vê que ele já está morto. O que ele faz? Com uma lança, ele então traspassa o Senhor Jesus, e sai sangue e água. E aí o versículo 35 diz exatamente o que a gente estava lendo: aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Salmo 34, versículo 20. Salmo 34, versículo 20. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que nos diz o seguinte. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. E agora vem o texto: olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. A Escritura é que está se cumprindo. Está acontecendo para que a palavra de Deus seja fiel e verdadeira. E todos esses três testemunhos mostram que aquilo que aconteceu, aconteceu por causa da vontade de Deus.
para se cumprir o evangelho tanto tempo antes prometido, profetizado. Mas não só o cumprimento da Escritura, ainda que seja fundamental ao testemunho de todos aqueles que estavam presentes. O primeiro testemunho dos presentes são os próprios soldados. Os soldados participam ativamente do evento. Eles viram Jesus, eles tocaram em Jesus, até cuspiram Jesus. Todos os soldados poderiam testemunhar para qualquer que fosse o gnóstico, para qualquer que fosse o incrédulo, aqueles que não acreditavam que ali estava o Filho de Deus em carne e osso. Eles testemunhariam que de fato estavam diante de um verdadeiro homem, o Filho de Deus, mas um verdadeiro homem. E em seguida vem aquele tão singelo encontro entre Maria e o João. Tão simples isso, né? Olha, Jesus disse que eu deveria cuidar dela. Mas qual o propósito disso? Dizer que um cuidasse do outro? No final das contas, isso não é mencionado em nada na Escritura, não entra em nenhum tipo de acordo com outros textos, como se quisesse enfatizar alguma atuação especial, quer de João, quer de Maria. Não, ele simplesmente diz que naquele dia o João recebeu a Maria para só cuidar dela. E devemos entender que os demais irmãos do Senhor Jesus já não estavam mais com a sua mãe, cuidando dela. Ele a toma para si. O que isso significa? Significa que a relação entre este que escreve e aquela que conheceu Jesus desde o seu nascimento era uma relação muito íntima, muito próxima, de forma que ele era capaz de testemunhar todos os eventos que aconteceram até antes mesmo do ministério do Senhor Jesus. Lucas, ele interroga uma série de personagens que testemunharam todos os eventos que fazem parte do amplo evangelho. Com certeza Maria foi uma delas. João, com certeza, contribuiu. E muitos outros também. São testemunhas. Eles estiveram lá, eles viram, eles presenciaram. Não tem como alguém negar. Não tem como refutar o testemunho destes que foram testemunhas oculares de todos os eventos. João enfatiza isso em sua primeira carta. 1 João, capítulo de número 1, e ainda versículo 1, diz assim, o mesmo apóstolo João: o que era desde o princípio, Cristo, o que temos ouvido, veja a aproximação, nós ouvimos, não foi alguém que me contou, não, eu ouvi, nós ouvimos. O que temos visto, nós mesmos vimos com os nossos próprios olhos. Não foi alguém que contou para nós, como talvez você tenha ouvido de outro. E nossa geração, com certeza, todos ouvimos de outros. Mas eu vi, diz João, eu vi com meus próprios olhos, eu estava lá, quando Jesus disse para mim e para Maria, para que nós, então, andássemos juntos, para que eu acolhesse ele. Eu estava lá, quando ele disse isso acerca da sua própria mãe. Eu estava lá. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. A ênfase de João é no testemunho fiel e verdadeiro de todos os eventos, principalmente a crucificação e a ressurreição, que são o coração do Evangelho, que é anunciado às pessoas. Os detalhes que podem ser aparentemente dispensáveis, eles mostram a veracidade do evento. Quando queremos testemunhar sobre algum evento importante, os detalhes desses eventos, de crimes cometidos, detalhes desses eventos, podem testificar que de fato eles aconteceram. Pequenos detalhes mostram
que algo realmente aconteceu. E João nos dá os pequenos detalhes para comprovar que de fato tudo aquilo estava acontecendo. Tudo aquilo aconteceu e ele foi uma testemunha ocular. Portanto, não apenas a Escritura, ainda que seja o coração do testemunho, mas também o testemunho daqueles que presenciaram todos os eventos, confirmam que Jesus Cristo morreu numa cruz, como nos ensinaram os apóstolos daqueles dias. Morreu numa cruz. Tudo para que se cumprisse a vontade de Deus. Tudo para que se cumprisse a palavra de Deus. Por que as coisas estão acontecendo assim, assado na minha vida? Por que as coisas acontecem desse jeito? Para se cumprir a vontade de Deus na minha vida. Para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer na minha vida para a glória dEle. Porque o primeiro propósito de Deus não é nos abençoar. O primeiro propósito de Deus é glorificar o nome dEle em nós. O primeiro propósito de Deus é que o nome dEle seja engrandecido diante de todos. Você precisa entender isso. Enquanto você achar que, como o homem vitruviano de Leonardo da Vinci, você é o centro, a medida de todas as coisas, você ficará procurando uma resposta para os eventos, principalmente catastróficos, difíceis da sua vida. Você tentará encontrar um significado que seja coerente com o seu modo de ver a si mesmo como centro e medida de todas as coisas, mas você não é. Jesus não pergunta, mas por que eu estou sofrendo? Jesus sabe que tem que ir para a cruz, porque essa é a vontade de Deus, como ele orou no Getsêmani, mostrando a sua fraqueza. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Está difícil, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Ou seja, cumpra a tua palavra, cumpra a tua vontade. Foi para isso que eu vim. Significa que eu vim para glorificar o teu nome. E ele diz que glorificou o nome do Senhor, fazendo toda a vontade de Deus. Qual o propósito de Deus com a tua vida? Manifestar a glória dele. E isso acontecerá de formas diversas. Mas ele quer glorificar o nome dele na sua vida. Como? Ele quer glorificar o nome dele na sua vida por meio do seu testemunho. O seu testemunho de vida glorifica o nome dele diante do mundo. Luta, sofrimento. Mas pastor, sofrer, passar por lutas, tribulações, problemas, vai mudar o meu testemunho? Vai enfatizar o seu testemunho. É diante das lutas e angústias que o testemunho é enfatizado, porque ele diz que aquela pessoa está disposta a sofrer e morrer pela verdade. Ela está disposta a lutar bravamente pela verdade. Ela não vai desistir. O testemunho, ele é realçado diante das adversidades. Afinal das contas, imagine alguém que tem de tudo. Imagine alguém que só recebeu coisas boas. E que, portanto, todos os dias, ora tranquilo. E que vem para a igreja. E está sempre em paz, tranquilo. Só tem coisa boa, não acontece nada de ruim. Ela diz assim, eu confio em Deus. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Tem gente que nem sabe que não é cristã lá fora, dizendo que Deus é maravilhoso. Porque tem recebido tudo de bom. Não é difícil dizer que Deus é maravilhoso quando tudo de bom acontece nas nossas vidas. Qual cristão não tem facilidade de vir à igreja quando não há nenhum adversário ao seu redor? Mas pergunta para os perseguidos lá no Oriente Médio, como é difícil ir andando para a igreja, ainda que ela seja vizinha à casa dele.
porque os inimigos estão à espreita para matá-los. Só que quando chega aquele momento difícil, o vale da sombra da morte, aquele momento de angústia, você tem a oportunidade, o privilégio de mostrar para o mundo que você continuará servindo ao Senhor, fazendo o que é certo, fazendo a vontade de Deus, defendendo a verdade, mesmo que para isso lhe custe a vida. Você continuará glorificando a Deus, mesmo que você perca tudo. Como disse Lutero, em Castelo Forte, ainda que tenha que perder família, bens e prazer, tudo se acabar e a morte enfim chegar. Lutero estava disposto a perder tudo se necessário fosse, mas ele não desistiria. Ele não voltaria a ser papista, como muitos hoje estão fazendo. Ele não voltaria a viver um evangelho deturpado, como muitos estão fazendo. Mesmo que tivesse que perder família, bens e prazer, e tudo se acabasse, a morte enfim chegasse, então a certeza que com ele reinaremos. É o privilégio da angústia, sofrimento, perseguição que nos dá a oportunidade de mostrar o testemunho perante a sociedade. É quando o seu chefe lhe oferece uma grande tentação. Não sei quem assistiu Corajosos, filme muito bom, recomendo para toda a família, em que tem um momento que um dos personagens é tentado, na verdade é testado mesmo pelo chefe, que lança para ele a proposta dele ser promovido, mas para isso ele precisaria fazer uma coisa, ele precisaria enganar, mentir, fingir que não viu uma encomenda entrando, uma carga entrando. Olha, o número de cargas, não lembro o número exato, vieram 11 cargas, mas você vai anotar 10. Você vai fingir que não viu. Só que a proposta é que você seja promovido. Eu quero saber se você é um homem que eu posso confiar, que vai fazer a minha vontade. Ele estava diante da vontade de Deus e a vontade do homem. Diante da vontade de Deus que é certa e diante da vontade do homem que está errada, a injustiça e a mentira. Sabendo que ele tinha grande prejuízo se o chefe decidisse demiti-lo, principalmente sendo estrangeiro, um homem que está em terra estranha, não está na sua pátria. É naquele momento que ele tem a oportunidade de mostrar que ele ama mais a Deus do que ao dinheiro, que ele ama mais a Deus do que a si mesmo, e está disposto a perder tudo por amor a Deus. Mas me diga, como nós saberemos se realmente amamos mais a Deus do que a qualquer outra coisa, se tudo que nos cerca é só coisa boa? Se tudo que nos cerca são só dádivas e mais dádivas e mais dádivas. Se tudo de bom acontece, é exatamente na angústia e na tribulação que nós temos a oportunidade de dar o testemunho da glória de Deus, mostrando que nada nem ninguém pode nos separar do Senhor. Isso glorifica a Deus, mostrando o poder de Deus para sustentar o seu povo, mostrando o poder de Deus para cuidar de seu povo, cumprindo assim a Escritura. Olha, quando eu sofro angústias, quando eu sou tentado, quando eu sou maltratado, eu tenho o privilégio de ter a Escritura se cumprindo em mim. Mas que Escritura, pastor? Romanos, capítulo 8, versículo de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será que a tribulação é suficiente para fazer um verdadeiro cristão desistir? Ou angústia? Será que a angústia fará com que ele não mais persevere na caminhada cristã? Ou a perseguição fará o cristão desistir da vida que Deus deu a nova vida?
ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque está, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É neste momento de angústia que o testemunho do cristão é realçado para glorificar a Deus, mostrando que Deus é poderoso para cuidar de seu povo e sustentar o seu povo. Como Jesus mesmo disse, e nós lemos, que nenhum deles se perdeu, porque Jesus foi capaz de conservar os seus consigo. Como é importante esse momento de sofrimento, essas lutas, esses detalhes da nossa vida, profundos detalhes, porque eles glorificam a Deus por meio da nossa vida. Deus cumpre a sua palavra em nós. Por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Porque quando eu achei que eu ia me dar bem, lá vem um problema, lá vem uma tentação, lá vem um obstáculo, lá vem uma tribulação. Mas eu pensei que tudo de bom fosse acontecer comigo, afinal eu creio no Senhor. Por que isso? Primeiro, meu filho, para se cumprir a minha palavra, que diz que aqueles que andam comigo jamais se perderão. Para mostrar, meu filho, que os verdadeiros cristãos, eles perseverarão até o fim. Para mostrar diante do diabo, diante do mundo, diante de todos, o poder de Deus para cumprir a sua vontade e para conservar o seu povo consigo, porque Ele é o bom pastor. E esse bom pastor não perde nenhuma de suas ovelhas. Então você já tem uma resposta. Pode não ser agradável, mas é necessário para que se cumpra a vontade de Deus na sua vida. E você, pelo seu testemunho, diante daquilo que está acontecendo, não desista. Você, pelo seu testemunho, glorifique a Deus. Não desista. Pelo seu testemunho, você mostra o poder de Deus. Não desista. E glorifique então ao Senhor com sua perseverança. Mas há outras coisas também que nós temos que pensar. Afinal das contas, veja, o foco não é você. O foco é Deus. Mas você é um instrumento. Você fica feliz em ser um instrumento? Sabe aquele momento, não sei se você sente, deveria, já sentiu, deveria, em que você, por amar pessoas, sua família, os irmãos da igreja, você fica muito feliz quando está servindo. A gente vê isso no sorriso da Rejane. Toda vez que ela quer fazer as coisas, ela embana, exagera. E aí ela mostra o prazer de servir. Prazer de fazer o bem para quem a gente ama. Você não fica feliz de ver Deus sendo glorificado pela sua vida? Você não fica feliz de dizer assim, Senhor, foi difícil, olha, foi muito sofrimento, muitos inimigos, muita dificuldade, muita angústia, muita tribulação. Mas como eu fiquei feliz de saber que o Senhor foi glorificado em tudo isso. Que pela minha perseverança, o teu nome foi engrandecido perante os adversários, perante os inimigos, perante aqueles que tentaram me afastar do teu caminho, mostrando que o Senhor é poderoso para conservar firme aqueles que tu amas. Como eu fiquei feliz de ser um instrumento. Você fica feliz? É importante, porque é ficarmos felizes por ver que tem um propósito o que está acontecendo. De fato, deve ser muito difícil
E eu confesso que já experimentei isso também. Quando a gente ainda está olhando demais para si mesmo. E vê coisas difíceis, problemas, angústias e tribulações vindo, e você não tem resposta. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Você está olhando tanto para si mesmo, que você está esperando uma resposta que diga assim, do alto, Deus diga assim, meu filho, está acontecendo isso, porque eu vou te dar algo melhor. Ou meu filho, está acontecendo isso, porque você é especial para mim, e eu estou fazendo algo na tua vida. A gente espera que Deus responda do alto, trazendo para nós um conforto focado em nós. Como se Deus estivesse o tempo todo olhando para nós como um pai que está vidrado no seu filho. Aquela cara de bobo, talvez a de Marlon lá, olhando para Cecília. Ou seja, olhando tanto para nós mesmos, nós queremos que Deus faça de nós o centro da vida dele. Mas não somos. Não somos. É Deus. Por isso é preciso entender que Deus é o propósito da nossa vida e não nós o propósito da vida dele. Para que fique claro diante de minha mente que o que Deus está fazendo na minha vida tem sim um propósito. E esse propósito é glorificar o nome dele. E isso me conforta. Eu sei que Deus está fazendo algo. E uma das coisas que eu sei é que para glorificar o nome dele, ele está me testando, me dando a oportunidade de mostrar ao mundo um testemunho. Mostrar ao mundo que aquelas palavras de que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, que eu disse quando tudo estava bem, que eu disse para o meu amigo, para o companheiro de trabalho, para as pessoas da família, para irmãos da igreja, quando tudo estava bem, e com alegria contava as vitórias do Senhor, também é fiel e verdadeira quando eu estou passando pelo vale da sombra da morte, porque ele continua sendo fiel, continua sendo verdadeiro, e isso ele mostra mais ainda quando está comigo no vale da sombra da morte. Mas além disso, nós, igreja, somos um instrumento de Deus para fazer algo no mundo, inclusive condenar o mundo. Quando as pessoas do mundo murmuram, tendo tudo, estão sempre reclamando, sabe aquelas pessoas que estão sempre reclamando? Reclama de tudo, pelo amor. Reclama porque hoje é domingo e amanhã porque vai ser segunda. Reclama no dia seguinte porque é terça, no outro porque é quarta. E até a sexta vai ter uma reclamação. Ele reclama, a pessoa reclama porque a mesa está cheia demais e também quando tiver um pouco vazia. E reclama porque a água está quente e quando ela está fria. E reclama de tudo. A vida nunca está boa. Ela está sempre reclamando. Ela nunca consegue desfrutar do que tem, porque tudo para ela é ruim. Ela está sempre reclamando. Deus usa um servo dele, que não tendo nada, inclusive não tendo 2 braços e 2 pernas, como é possível ver no YouTube o testemunho de um cristão que nasceu sem braços e sem perna. Sobe a um palco, montado para que todos conheçam o seu testemunho. E louva a Deus e agradece pela vida, e glorifica a Deus, e mostra alegria, não tendo a oportunidade, nem mesmo tocar na beleza da criação de Deus. Tocar. Quando alguém que em toda a sua miséria social, não tendo um centavo no bolso, louva a Deus e agradece pelo pão duro que comeu naquele dia, pela única refeição que teve. Quando os servos de Deus, não tendo uma casa decente, moram, se abrigam em qualquer lugar, mas mesmo assim glorificam a Deus e agradecem, para que o mundo seja envergonhado quando abre a boca para reclamar da vida. Deus é glorificado quando Ele usa a igreja para envergonhar o mundo também. Deus é glorificado quando Ele usa você para mostrar o poder dEle, para conservar fiel aqueles que são seus.
Mas também Deus é glorificado quando Ele usa a gente em todo o nosso sofrimento para humilhar o mundo, envergonhar o mundo e mostrar para o mundo que nada justifica o desprezo, o abandono, o desrespeito, a indiferença, as ofensas que o mundo destina para o Criador de todas as coisas. Que nada justifica a forma como o mundo trata Deus. Que aqueles que chegam e dizem, mas o teu Deus não é tão bom assim, porque crianças morrem, porque tem gente doente. Se ele fosse tão bom, então ele resolvia todos os problemas. E então o povo de Deus, com todo o sofrimento, louva e glorifica a Deus para envergonhar aqueles que só reclamam da vida, que não conseguem ver nem as pequenas nem as grandes coisas que Deus, o Criador, nos concede graciosamente, porque não merecemos. E nós, olhando para Cristo e não para nós mesmos, e nós, vendo que nós não somos o centro do mundo, mas é Deus, que nós não somos o propósito de Deus, mas Deus o propósito da nossa vida, nos alegramos em ver que Deus nos usa até para envergonhar o mundo em toda a sua maldade. Que Deus usa a nossa integridade para envergonhar os malfeitores. Que Deus usa a verdade para envergonhar os mentirosos. Que Deus usa os piedosos para envergonhar os maus. Que Deus usa o seu povo para glorificar o seu nome no meio de uma sociedade pervertida. E a gente se alegra em ver que até a maldade do mundo nos alcança para que Deus glorifique o seu nome em nossas vidas perante o mundo, mostrando que nem mesmo todos os males podem nos fazer agir como o mundo, e que no dia que pecarmos, nos humilharemos e nos arrependeremos por termos errado para com o nosso Deus, enquanto o mundo continua orgulhoso, seguindo o seu mau caminho. Nós somos instrumentos, é por isso. Deixe-me contar um testemunho particular. Eu lembro de ter comprado um carro, um certo período, um tempo da minha vida. E esse carro era exatamente de um presbítero da igreja. Ele era dono de uma agência de carro. E você sabe que algumas coisinhas erradas são feitas às vezes. Troquei o carro, fiz tudo certinho. O carro estava com o medidor trocado. E eu comprei exatamente o carro do medidor trocado, sem saber, obviamente. Aquele carro me deu tanto problema, mas tanto problema, que eu perguntava, está acontecendo isso aqui com o carro? Está acontecendo isso aqui com o carro? Isso envergonhou muito aquele irmãozinho. Se ele em algum momento parou para pensar, ele disse, meu Deus, Deus usou o pastor, prejudicou o pastor, fez o pastor ter um monte de problema para passar na minha cara o que eu estou fazendo com os outros. Para passar na minha cara e me envergonhar o quanto Deus está ofendido comigo, que sendo um presbítero da igreja, estou vendendo carros fraudados para as pessoas, enganando as pessoas, mostrando uma coisa quando na verdade é outra. Eu nunca me esqueci disso. Fiquei pensando um tempão, meu Deus, que compra foi essa? Tudo foi feito certinho. Mas depois eu pensei nisso, meu Deus, olha que coisa boa. Como Deus usa a gente até para envergonhar os outros. É isso. Por isso que nós sofremos como ovelhas indo para o matadouro. Porque somos instrumento de Deus para envergonhar o mundo também. É por isso que Deus usa a gente e nós somos prejudicados. E nós, se amamos a Deus, temos que ficar felizes por ser instrumentos de Deus. Nós devemos olhar para isso como um propósito maior. Não é aquele momento em que Deus vai cuidar de mim. Tanto é que depois, se foi, prejuízo foi completo. Ganhei nada depois naquele carro, só prejuízo. Praticamente dei de graça para outra pessoa. Me livrei da bomba aqui. Fica de graça, irmãos. Para envergonhar aqueles que vivem desonestamente lá fora. Para envergonhar aqueles que fazem as coisas erradas lá fora. E no último dia,
Deus ser glorificado, porque nós somos instrumentos para mostrar que o mundo só fazia coisa errada. Precisamos olhar para Cristo, para entender que o propósito de Deus na nossa vida é muito maior. Porque enquanto você estiver achando que o propósito de Deus é abençoar a tua vida, e você então ter tudo, e você enriquecer, e se dar bem, e tudo de bom na tua vida, enquanto você achar que o propósito de Deus na tua vida, você vai olhar para os problemas, dificuldades, tribulações e angústias, como uma pessoa carnal, que só vai ver nessas coisas ruins, vai olhar para aquilo que está acontecendo de angustiante como apenas um mal e não contemplará a beleza do que Deus está fazendo por meio da sua vida, usando você para dar testemunho perante o mundo e usando você para dar testemunho contra o mundo, para mostrar ao mundo quão desonesto, injusto, mau, ímpio ele é, que até aqueles que agem de forma íntegra, justa e verdadeira são prejudicados por causa do mundo. Se alegre, é Deus usando você para glorificar o nome dele. Você viu Jesus reclamar alguma vez? Me diga qual foi o momento que Jesus reclamou pela cuspida, pela tapa na cara, pela ofensa, pela humilhação, pela caminhada carregando uma cruz pesada até o local da crucificação, pelas muitas ofensas que ele recebeu, por todos os maus tratos, os açoites que com certeza machucaram muito o Senhor Jesus. Ele não abriu a boca. Por que ele não reclamou? Por que ele não disse os desaforos? Por que Jesus não chamou seus anjos para defenderem? Ele mesmo disse para Pôncio Pilatos que nenhum anjo iria ali defender, nenhum dos seus ministros, porque ele foi destinado àquilo. Esse era o propósito. Jesus não abriu a boca para reclamar nada, porque Deus estava cumprindo a sua vontade na vida dele. Porque Deus estava sendo glorificado na vida dele, tanto dando testemunho perante os judeus pagãos, ímpios, incrédulos, que se achavam grande coisa por serem doutores da lei, sacerdotes, sumo sacerdote e outras coisas mais, mas também para condená-los, tanto para glorificar a Deus pelo fiel testemunho de sua perseverança até a cruz, como para envergonhar, para depor contra eles, de forma que Deus, no último dia, seja o justo juiz condenando os ímpios, pelo testemunho dos que sofreram em suas mãos. Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo? Para Deus ser glorificado em sua vida. Mas é claro que, num terceiro lugar, que também não deve ser entendido como você, como um foco, e é claro que é uma implicação do primeiro ponto, é que tudo isso está acontecendo para que a sua vida seja trabalhada assim. Isso não pode ser anulado. Mas por que Deus quer trabalhar tanto a minha vida? Porque Deus está olhando para a eternidade. Porque o propósito de Deus na sua vida é maior do que aquilo que você vê. Você quer que tudo dê certo hoje, Deus tem um propósito de que tudo dê certo amanhã, na eternidade. Isso faz com que Deus chame a gente sempre àquela atenção: meu filho, calma, vai dar tudo certo, mas não é agora. Como um pai que diz isso para o seu filho: meu filho, calma, já vai sair. Ou como um filho que chega, a Angelina chega chorando na cozinha, querendo alguma coisa, então a gente diz: calma, está terminando, calma, vai dar certo, apenas tenha paciência, tudo está sob controle. Se em algum momento alguma necessidade aparece, os pais dizem: calma, tudo vai acontecer no devido tempo, tudo está sob controle, dentro de nossas limitações, é claro. Deus diz isso para nós constantemente. Ele disse em Apocalipse àquelas almas que clamaram: Deus, até quando o Senhor vai deixar que isso aconteça? Calma. A questão é que Deus tem um plano muito maior. Deus olha para a eternidade e você não consegue olhar além deste dia que vai findar.
Deus está trabalhando a nossa vida para a eternidade. Veja, Ele está glorificando o nome dEle pelo nosso testemunho fiel. Ele está glorificando o nome dEle diante de nossos adversários, condenando os adversários, mas Ele está glorificando o nome dEle em nossa vida, fazendo-nos a sua imagem e semelhança. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que é que Deus está fazendo na nossa vida? Ele está transformando de glória em glória a sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Deus está operando em nós para que a nossa vida eternamente glorifique o nome dEle. E então o que é necessário? Transformar a sua vida, transformar o seu modo de ver as coisas, transformar o seu modo de falar, transformar o seu modo de viver, para que você eternamente viva para Ele, para que você eternamente glorifique o nome dEle com os irmãos. Deus está transformando a sua vida. E transformando a sua vida, Deus vai usando o mundo mal, Deus vai usando muitas lutas e adversidades. O vale da sombra da morte é de grande serventia para lapidar um servo de Deus. Com que propósito? Que ele glorifique eternamente a Deus, carregando a límpida, pura, belíssima imagem do Criador. O que Deus tem para nós vai muito além daquilo que nós podemos contemplar nos nossos dias. A beleza da vida eterna é muito maior do que a casa bonita que você comprou. A beleza da vida eterna é muito mais gloriosa do que o carro bonito que você comprou. Todavia, Hebreus nos diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Portanto, Deus está operando em nossas vidas, nos santificando, para que nós estejamos lapidados e a nossa vida seja como a forma do Senhor Jesus, a nossa vida resplandeça a beleza do Senhor Jesus, pareçamos com Ele, para que eternamente vivamos com Ele e para Ele. É por isso que é muito mais importante Deus trabalhar o seu caráter do que o Deus dar tudo o que você gostaria de ter. O Deus não gosta de mim, Ele não dá nada que eu quero. Não, meu filho, não, deixe de manhã. Deus te ama tanto que Ele está trabalhando a sua vida, que precisa ser lapidada, seu caráter, que precisa ser melhorado, sua visão de mundo, que está tão deformada, tão materialista, tão pagã, tão mundana. Deus está mudando a sua forma de ver, porque somente aqueles que forem trabalhados pelo Senhor é que vão ver a glória de Deus. Somente aqueles que foram alvo do agir de Deus é que verão a glória de Deus. Somente aqueles que tiveram a sua vida operada, machucada, moída, é que verão a glória de Deus, porque foram trabalhados pelo Senhor, para que estivessem prontos para ver o Senhor. Portanto, Deus tem um propósito. Por que está acontecendo isso comigo? Ah, meu filho, pelo menos 3 respostas eu tenho para você. Respostas fiéis e verdadeiras, que glorificam a Deus, porque inclusive cumprem a palavra de Deus, que nos aponta para estes propósitos divinos, que glorificam o nome dEle. Então, alegre-se, recobre o ânimo. Deus está fazendo algo na sua vida e através da sua vida. Eu sei que muitas vezes não vai ser a sua vontade, afinal das contas, ninguém é masoquista, né? Eu não deveria. Não queremos sofrer. Mas
Deus faz desse sofrimento um instrumento para mostrar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável em nós. Então, ânimo, meu filho, ânimo. Ânimo para continuar e deixar que Deus trabalhe na sua vida. Ânimo para que no dia da adversidade ou da tentação, você consiga perseverar. E em vez de fazer o que o mundo faz, fazer aquilo que glorifica a Deus. Ânimo. Ânimo para que no dia mau, mesmo prejudicado, você continue glorificando e esperando em Deus, porque isso também será um instrumento para condenar o mundo. Ânimo, ânimo, para que naquele dia em que você está se sentindo tão machucado, por causa do que está acontecendo com a sua vida, você se alegre em saber que Deus está trabalhando o seu caráter, que Deus está trabalhando você. Porque se você me disser que é um cristão de longa data, olha, eu tenho 10 anos de cristão. Teve uma vez que uma pessoa chegou para mim, presbítero também, eu já tenho 40 anos de cristão, e eu comigo mesmo pensei, meu Deus, que vergonha, era melhor ter dito que começou ontem. Para que você jamais me diga que tem tantos anos de cristão e que nunca foi trabalhado por Deus. Se você me disser que depois de todo o tempo que você diz caminhar com a igreja, não houve nenhum momento na sua vida, e abundantes momentos na sua vida, em que você foi moído, trabalhado, que Deus corrigiu você, que você foi exortado, mas que tudo só aconteceu de bom. Olha, só acontece coisas boas na minha vida. Eu, olha, só cresço. Se você me disser isso, lamento dizer, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada e eu acho que você deveria se preocupar. Porque o livro de Hebreus, capítulo 12, e tendo em vista que somos todos pecadores, ele diz o seguinte, Hebreus, capítulo 12. Filho meu, não menosprezes a correção, versículo 5, que vem do Senhor. Nem desmais quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, pois que filho há que o pai não corrija? Mas, se estais sem correção, só acontece coisa boa na tua vida, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Não pode ser. Não há um só homem de Deus de toda a história que não tenha uma grande narrativa para nos dar sobre os sofrimentos de sua vida. Os heróis da fé, do capítulo 11 de Hebreus, é um exemplo. E também a história pós-escritura, os primeiros séculos, a patrística, a própria Idade Média. Depois disso, não há um homem que não tenha sofrido angústias e que não tenha sido trabalhado por Deus, que possa dizer que era um verdadeiro filho de Deus. Todos eles, porque somos como ovelhas para o matadouro. Fomos escolhidos por Deus para glorificar a Deus no meio de um mundo mau, dando testemunho em meio ao sofrimento, mostrando fidelidade e envergonhando o mundo no meio da adversidade. E mostrando a santidade de Deus, que trabalha a nossa vida e vai lapidando ela para glorificar o seu nome em nós. Então, ânimo, meu filho, a vida eterna está próxima, está quase chegando o nosso dia. Tenha paciência, porque enquanto estivermos aqui, Deus vai fazer coisas em nossas vidas para glorificar a Ele, e Ele requer de nós paciência. Se alegre quando esses dias vão chegando, porque significa que Deus nos ama e nos usa para a sua glória, e nós seremos grandemente abençoados por isso. Alegre-se,
Deus ama aqueles que Ele usa para glorificar o seu nome.